Olá pessoal, estamos aqui no canal do É Coisa Séria. Eu sou Juliano Pereira, médico cirurgião plástico, e a gente dá início a essa série de entrevistas e podcasts falando um pouco sobre o nosso novo programa, que é DR com o Doutor. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito prazer e muito orgulho a doutora Jerusa Foschini, médica otorrinolaringologista, especializada em cirurgias, em atendimentos, etc. E hoje a gente vai ter um bate-papo com ela aqui, que também é a minha querida irmã. Então, é um papo em família, mas é um papo que a gente vai falar um pouquinho sobre a especialidade e o dia a dia dessa tão renomada médica que a gente tem aqui na nossa cidade. Doutora Jerusa, se apresente um pouquinho, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua formação. Muito obrigada pelo convite. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui, de bater um papo com você, de fazer parte do É Coisa Séria. E eu sou médica otorrino, sou mãe do Pedro, de 4 anos, do Rafael, de 1 ano e 10 meses. E essas são as duas áreas da minha vida que eu sou apaixonada. Apaixonada por ser mãe e apaixonada pela otorrinolaringologia. E na sua atuação, você atua com crianças e adultos? Como que funciona o dia a dia lá do seu consultório? Isso é bem interessante, né? Eu gosto muito de criança, adoro bater papo com eles, pergunto muito para eles. Eu acho interessantíssimo o quanto que eles passam de informação, às vezes mais certinho do que os pais, né? Então, hoje eu trato bastante criança e acompanho a família inteira da criança. Essa coisa de cuidar de criança aconteceu comigo. Na Otorrino, a gente tem muita queixa de criança. Tem muita criança que precisa de avaliação de otorrino. Isso acabou acontecendo. E as mães, elas também indicam muito entre elas, né? Então, uma mãe quando vai, gosta, se sente à vontade, a criança é respeitada, conversa junto, bate junto o papo. Aí as mães começaram a indicar uma para as outras. E a hora que eu vi, meu consultório estava cheio de consulta de criança, cheio de criança correndo, bagunça de criança, que eu adoro. E aí eu acho que quando fui me especializar nisso, então fui fazer curso no Brasil, fora do Brasil. E quando você se prepara para atender uma criança, é difícil, né? Examinar a criança é muito mais difícil, a criança não fica paradinha. Embora algumas sejam mais fáceis que adulto, né? Então aí ficou muito fácil cuidar do adulto também, cuidar da família inteira. Então hoje eu atendo bastante adulto, muito adulto, e atendo bastante criança também, e adoro fazer as duas coisas. E eu até acompanhei de perto algumas coisas que eu vi de diferente na sua atuação, nas suas redes sociais e tudo mais. Eu lembro que você tinha uma girafinha que você brincava com a criança, então às vezes ela estava com medo e você usava um brinquedo para aproximar ela do médico. Eu também vi que a estrutura do seu consultório não tem essa mesa que nos separa, como aqui está separando, é uma mesa que faz com que as pessoas fiquem mais próximas. Comenta um pouquinho com a gente como que é essa sua atuação, e mesmo no centro cirúrgico também, que muitas vezes a criança entra com um carrinho de brinquedo e tudo mais para um procedimento cirúrgico que pode, para a criança, ser tão assustador, né? Comenta um pouquinho dessa sua estrutura lá, da sua clínica e tudo mais, e como que funciona esse atendimento que é tão diferente do que a gente está habituado. Eu entendo que também foi meio natural, né? Mas precisa. A criança. Eu acho que talvez os adultos tenham um pouco de trauma com algumas coisas de médico, né? De avaliar. A gente tem uma bagagem, então. Tem muita coisa até que os pais acham que a criança está achando e às vezes a criança não está nem achando, né? Então, a minha consulta com criança ela é toda voltada para. É uma consulta médica, até para tentar ajudar a desmistificar isso. Mas ela não vai examinar, ela vai escolher qual animalzinho que a gente vai colocar no aparelho, que ausculta o pulmão, e aí a gente vai fazer esse exame. Então eu nem falo que eu vou examinar seu pulmão. Eu falo, vamos lá escolher qual bichinho que você gosta mais. Então tem os animaizinhos, e aí, eu quero o sapinho. Então, aqui você tem que ajudar, e vai lá, coloca no esteto, eles mesmos colocam.
E isso, eu tiro o foco, né, do vai examinar, vai colocar um aparelho no seu ouvido, um aparelho na sua garganta. Eles nem percebem que tá fazendo isso, né? Então, é confortável. Acho que tem que ser uma coisa confortável para a criança, tem que ser lúdico, lógico. É, nunca nenhuma mentira, né? Então, eu vou olhar com a luzinha no seu ouvido, mas a gente consegue bastante coisa. E essa semana eu fiz exame numa criança, que é um exame chatinho, vai filmar o nariz por dentro, é, e o pai já tinha feito. E aí ele teve a vontade de explicar como que era o exame e que ele fez e tal. E aí eu falei, espera que eu vou avisando para ela, né? Então, durante o exame, eu falo, ó, a gente vai colocar uma chuvinha no nariz. E é uma chuvinha, é um anestésico, mas para ele tanto faz falar anestésico. Acho que chuvinha para ele entende melhor, né? E depois a gente foca que a cor do nariz é cor de rosa por dentro, nós vamos descobrir se é, se não é. Tem que focar na minha voz, porque vai ter uma hora que eu peço para puxar o nariz e aí facilita para ver o exame. Então eu falo, ó, presta atenção na minha voz, que eu vou pedir para puxar o nariz. A hora que viu tinha acabado, a criança não chorou nada e foi muito mais tranquilo do que fazer no pai. Muito bacana. E falando mais geral, a gente percebe que as patologias ou as doenças que envolvem a otorrino, elas são muito sazonais, né? Então, muitas vezes ela pode ser sazonal. Fala um pouquinho mais sobre a rinite. Ela é muito frequente mesmo? Como é que tem sido no seu dia a dia da sua clínica lá? Como é que funciona? Na otorrino a gente atende muita coisa, né? Eu estava conversando hoje com um colega sobre o que que o otorrino faz, né? Que ele falou, nunca fui no otorrino. Eu fui uma vez. E aí eu falei, ó, se você parar para pensar o que tem no pronto-socorro, tem muita coisa de otorrino, né? Então é a dor de garganta, é a rinite, é a sinusite, é a dor de ouvido, é tosse. Então já pega metade dos atendimentos ali de pronto atendimento, pronto-socorro, eles acabam sendo coisas que o otorrino é especialista nisso. Então a gente atende bastante caso de coisas mais agudas, mais urgentes, né? E também as coisas crônicas. E aí a rinite é as duas coisas, né? Tem as crises, mas ela não tem cura. Então vai ter que acompanhar a vida inteira. Por enquanto não tem cura. Quem sabe logo a gente consegue alguma coisa, alguém descobre uma cura que seria ótimo, né? E aí trazendo para o Brasil, a gente tem uma sazonalidade, é lógico. Então, quando vai mudar para o inverno, então essas mudanças que a gente tem de temperatura. Mas no Brasil, a rinite ela acontece o ano inteiro, né? Então, tem lugares, por exemplo, pacientes que mudam para a Europa. E aí vem a primavera. Tem muita gente que tem rinite com a polinização. Então, ali vai ter bem na primavera. Agora, a gente tem polinização no Brasil o ano inteiro. Mudança de clima. No mesmo dia, a gente tem calorão e tem frio. Tá calor, liga o ar-condicionado, a poeira fica mais suspensa no ar. Então, a rinite, que é uma das principais patologias mesmo que a gente acompanha, é frequente o ano inteiro e a gente tem que cuidar o ano inteiro para prevenir também, né? Nossa área médica é muito de prevenir, de promover a saúde, de controlar e tentar evitar crises, né? Então, isso também no nosso país ele influencia menos do que nos países em que as estações do ano são bem definidas, como na Europa, Estados Unidos, talvez no hemisfério norte, né? Pra gente é o ano inteiro, né? Então, até muda um pouquinho o raciocínio, né? Então, o médico que acompanha lá. E hoje a gente tem que pensar um pouco mais global. Hoje eu faço teleconsulta com um paciente nos Estados Unidos, na Europa, em todos os países da Europa, né? E, e aí a gente vê como lá é muito mais intenso também. Então eu tenho paciente que muda, eu falo, nossa, vai pegar o friozão lá. E aí chega numa cidade que é mais úmida, acaba até melhorando. Agora, essa sazonalidade, claro que existe, é importante, principalmente ali abril, maio, as crises são muito piores, mas a gente acaba tendo crise o ano inteiro. Infelizmente, a gente tem crise de rinite o ano inteiro e precisa controlar. Esse canal de podcast que é coisa séria, eu acho que até um dos idealizadores, que é o Gil Celidônio, que é uma pessoa muito querida, e é falar sobre a saúde e é coisa séria. Onde a gente está querendo dizer? A saúde, a estética,
a parte da cirurgia estética, a parte da estética em geral, está tendo uma grande repercussão nas mídias sociais, inclusive principalmente pelos resultados muitas vezes não muito adequados. E a gente costuma dizer que isso é a raridade, isso é uma exceção à regra. Por isso que trazer você aqui, a gente está falando sobre a humanização do atendimento, mas também trazendo o ponto de vista técnico, o que há de mais moderno e tudo mais. Do ponto de vista cirúrgico, a otorrino é uma especialidade eminentemente clínico-cirúrgica. Então, nós temos muitos procedimentos cirúrgicos. A doutora Jerusa, para quem não sabe, ela atua aqui em Campinas, nos principais hospitais, nos grandes hospitais de São Paulo, Einstein, Sírio-Libanês, ela opera nesses hospitais. Então, para a gente é uma honra muito grande tê-la aqui. A cirurgia do desvio de septo. Como que a gente faz o diagnóstico, em que momento ela precisa ser tratada? Podemos fazer a cirurgia de septo junto com outros problemas respiratórios da paciente? Como que funciona? A cirurgia de desvio de septo é uma das mais comuns na área de otorrino, né? E a gente faz bastante cirurgia. Um dos motivos de eu ter escolhido a otorrino é porque tem cirurgia. Então, na faculdade eu gostava de cirurgia, mas eu gostava de bater papo, de ver diferença ali no dia a dia da pessoa. Então, eu gostava de consulta e para isso foi a minha área de otorrino fechou para mim o que eu gostava. Foi um pacote muito, muito gostoso de lidar. Então, eu tenho a consulta e eu tenho a cirurgia, que eu gosto de estar no centro cirúrgico, gosto de fazer cirurgia. E a gente tem várias cirurgias na otorrino. A cirurgia de desvio de septo é uma das cirurgias mais comuns que a gente tem na otorrino, faz bastante cirurgia de septo, porque ela melhora muito a qualidade de vida, né? Então, é claro que nem todo desvio de septo é cirúrgico e nem todo desvio de septo, ele é aquele o momento ideal para ser operado. Mas com a cirurgia tem muita melhora. Então, primeiro você tem que entender se os sintomas do paciente fazem sentido com aquele desvio. Então, por exemplo, entope os dois lados. Ou é algum desvio muito grande dos dois lados, ou não é só o desvio que está entupindo. E talvez esse paciente precise de uma cirurgia, mas precisa entender o todo que faz ele ficar entupido, né? Então, a gente trata tudo que for tratável, até a rinite que a gente estava comentando, porque isso pode entupir o nariz. E no momento que a pessoa tem desconforto, atrapalha para fazer atividade física, não consegue respirar, é sempre aquele lado entupido, ronca, a melhor decisão é fazer a cirurgia. E quando você fala de coisa séria, né? É uma cirurgia que ela é muito frequente, ela é muito segura, mas é tratada como uma cirurgia e tem que ser tratada como tal, né? E uma das situações principais, ela pode ser associada com outras cirurgias, se o paciente precisar. Uma das principais situações é ela ser associada com a rinoplastia, que é a cirurgia estética, né? Então, que isso você pode até explicar melhor do que eu. Mas talvez até seja um bom momento fazer as duas coisas juntos, na minha visão, e depois gostaria até de ouvir a sua. É ideal, então eu preciso tirar um desvio de septo, uma ponta de cartilagem, por exemplo. Essa cartilagem, você, entrando com a parte estética, você consegue usar essa cartilagem para sustentar alguma coisa que na estética ajude, né? Então, e muitas vezes acontece de chegar um paciente só com a queixa estética comigo e pode ser que ele não precise do otorrino. Pode ser que o cirurgião plástico resolva toda a parte estética e nem precise mexer no septo, no corneto, em nenhuma estrutura de dentro do nariz. Então, isso é comum e aí não há necessidade de ser feito. Agora, tem algum desvio, isso incomoda o paciente, a melhor dos mundos é associar as duas coisas, né? Eu acho que a busca do procedimento cirúrgico adequado é aquele mais seguro e mais apropriado para o paciente, como você mesmo disse. A otorrino é uma área muito correlata à cirurgia plástica, né? E como a gente está falando, é coisa séria, a gente fala da saúde e da estética do paciente, é muito importante a gente ter essa participação dos dois profissionais. E é muito comum, eu e a doutora Jerusa, a gente tem muitos pacientes em comum, em que eu faço a parte estética e ela faz a parte funcional.
É muito legal. Papai e a mamãe em casa ficam muito orgulhosos quando a gente posta Hum. uma fotinho juntos e tudo mais, né? Então é muito interessante. Ah, quando a gente fala em rinoplastia e desvio de septo, muitas vezes há a participação do otorrino para fazer a parte funcional da cirurgia e a parte estética o cirurgião plástico realiza. Há outras associações que você acha que a gente pode fazer de forma segura a essa paciente? Por exemplo, pacientes que tenham sinusite crônica e que precisem fazer alguma cirurgia, a famosa carne esponjosa que o pessoal fica sempre comentando. Comenta um pouquinho sobre essas outras duas possibilidades de cirurgia que são comuns aí. Quando vai tratar estética, imagina, a gente vai fazer fratura do osso nasal, vai diminuir cartilagem e não vai tratar a parte funcional, eu acho que essas duas coisas sempre andam juntas, né? Sim, e até essa questão de sinusite, né? Sinusite crônica a gente tem que tratar, também não tem cura, vai ser tratado, algumas específicas tem, mas vai ser tratado a vida inteira. E uma das etapas do tratamento muitas vezes é a cirurgia. E alguns pacientes nem pensam que pode ser feito junto. E pode, não tem problema nenhum, porque a parte de função de seio da face, aí pensando em sinusite, é tudo muito pequenininho e tudo lá por dentro. Então, quase que nem teria relação com a parte estética que fosse fazer de nariz, dessa parte que a gente vê por fora, né? Então, é super bem-vindo, dá para fazer muito bem, com certeza. Juntar as duas coisas é muito interessante. E até queria que você falasse um pouquinho melhor, mas eu vejo que outras cirurgias estéticas também poderiam estar associadas. É claro que a gente pensa em tempo cirúrgico, então não dá para fazer a revisão toda do corpo inteiro e mais uma cirurgia funcional. Mas eu fico pensando, por exemplo, fazer uma blefaroplastia junto, que é uma cirurgia curta, com uma cirurgia, de repente, que seja só funcional. A pessoa não quer mexer no nariz, mas ela quer fazer a cirurgia, precisa fazer cirurgia de sinusite e vai fazer uma cirurgia pequena de plástica. Até isso é uma possibilidade que as pessoas às vezes não pensam, mas do ponto de vista médico, ela está fazendo uma anestesia só, ela tem um pós-operatório só, então uma recuperação ao trauma cirúrgico só. Então, até se você puder falar um pouquinho, eu Não queria é. aprender um pouquinho até com você Eu concordo com você. o que mais, né, de repente, Sim, se só as pequenas mesmo. a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica recomenda que a gente tenha cirurgias até 6 horas, em torno de 6 horas. Ela pode também ultrapassar, desde que a gente, dentro de um score, a gente tenha outros sentidos de segurança e também no hospital adequado e tudo mais. Mas é totalmente plausível a gente fazer pequenas cirurgias ou cirurgias cujo tempo seja menor com uma cirurgia. Então é isso que você falou. Eu não quero operar meu nariz está ótimo, mas eu preciso operar desvio de septo, eu preciso operar a parte de sinusite e tudo mais. Nada impede que essa paciente coloque uma prótese mamária, nada impede que essa paciente faça uma blefaroplastia, nada impede que a gente faça uma cirurgia desde que ela respeite o tempo cirúrgico. E para quem pode estar assustado, a gente faz a cirurgia uma a seguir da outra. Então, é como se a gente finalizasse a cirurgia da parte nasal, trocasse todos os campos cirúrgicos, fizesse uma nova asepsia, antisepsia, que a gente fala que é toda a limpeza, e começar uma nova cirurgia. Então, isso é totalmente possível, totalmente plausível. Doutora Giro, Desculpa, só te cortando um pouquinho. E eu acho que depende muito também da recuperação, né? Por exemplo, no meu caso, a cirurgia de adulto de amígdala é uma cirurgia doída. Então, ali vai gerar bastante estresse, incômodo, né, para o adulto. Mas, por exemplo, a cirurgia de nariz, não. Então, até uma cirurgia de nariz, que é uma cirurgia que não dói no pós-operatório, uma cirurgia curta, associado com alguma cirurgia que dê algum incômodo da parte estética, ou o contrário, né? Uma cirurgia estética que o cuidado é mais tranquilo no pós-operatório, com uma amígdala que dói mais, né? Então, e a gente está aqui para pensar juntos e pensar junto com o paciente o que vale a pena e o que não vale, né? Mas tem bastante coisa que. E é importante a gente falar sobre isso, porque eu estava pensando isso hoje, que a gente ia vir bater um papo. A gente pensa
no otorrino e no plástico com a cirurgia nasal, né? Então, um faz a estética, outro faz a parte de função. Mas as pessoas pensam isso, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então, talvez até nesse sentido seja interessante. A pessoa vai parar um tempo do trabalho, de repente, vai ter um repouso. Então, às vezes, até hoje em dia, né? No tempo que a gente está, que o nosso tempo é muito raro, né? É muito escasso. Eu acho que essas alternativas também ajudam muito as pessoas, né? E os convênios cobrem essas cirurgias, principalmente as cirurgias funcionais, sejam elas quais forem. Como é que funciona essa parte do reembolso com o convênio? Né? Como é É, que funciona? isso acho que também é mais uma situação aí, a gente foge da questão médica ali, né, técnica, mas o paciente é o todo e ele tem que pensar nisso tudo. Então, as cirurgias que são funcionais, todas as da minha área, então, cirurgia de ouvido, cirurgia de nariz, cirurgia de garganta, tudo isso é coberto pelo convênio. Então, o paciente faz uma cirurgia particular e ele vai ter reembolso, e aí o reembolso varia, mas ele tem reembolso. A parte hospitalar, ela é toda coberta pelo convênio. É, a parte de médica, ele vai ter reembolso daquilo. Então, ele tendo uma parte estética que talvez o convênio não cobre, não cubra, ele parte disso ele consegue fazer pelo convênio. Então, isso também é interessante, né, para as pessoas, pensando até no ponto de vista financeiro. Então, associar as duas coisas talvez seja interessante nesse ponto também, né? Muitas pessoas que nos ouvem, nos assistem, são pessoas que se inspiram numa história real, a história do dia a dia da vida da pessoa. Você é mãe do Pedro e do Rafael, você é esposa do Wagner, você tem a sua vida pessoal muito atribulada. Duas crianças, uma de 4, outra de quase 2 anos. São duas crianças que vão ter aí que te demandam muito tempo. E ainda é a mulher, é a esposa, é a mãe dos 2 filhos, é a médica carinhosa que a gente está vendo que você é a cirurgiã. Como que você segura todos esses guarda-chuvas girando ao mesmo tempo aí? Como é que é o dia a dia seu? Eu adoro, né? Então, quando a gente começou a conversar aqui, eu falei que eu era otorrino e a mãe do Pedro e do Rafa. Então, são as coisas que eu mais gosto de fazer, que eu amo fazer. E a gente consegue encaixar. Eu vejo muito, a gente fala muito hoje do papel da mulher e eu sou super defensora e acho que a gente precisa ver tudo que está ali por trás, de juntar todas essas funções. Mas muitas mulheres que me inspiram não são essas que estão na mídia, que são as super profissionais naquela área específica, mas eu me inspiro em mulheres do meu dia a dia. Então, me inspiro em muitas familiares, me inspiro na minha mãe, que trabalhou durante a vida bastante e, ao mesmo tempo, foi muito presente nas nossas vidas. Então, nunca consegui fazer como ela, mas outras tantas mulheres que também fizeram como eu fiz e talvez nem sejam as principais expoentes naquela área que estão ali, porque em algum momento talvez acaba faltando um pouco para as crianças, né? Então, a minha vida é balancear isso e talvez toda semana eu pense um pouquinho, se está falhando um pouquinho ali ou falhando um pouquinho aqui, mas é de uma satisfação enorme. Eu trabalhei uma época como fazendo parte administrativa, num contexto maior, empresarial. E a minha satisfação de estar ali com o paciente, de conseguir fazer uma criança contar a história inteira dela, de uma paciente eu conseguir tirar, que ela saia do consultório com tudo resolvido, né? Porque hoje você sai do consultório, você tem que marcar um monte de exame, mas qual que é, em qual lugar, quando que vai marcar um... Quando... Então, hoje eu me sinto... Eu tenho muita satisfação em fazer isso. Quando eu tô ali numa consulta, eu tenho muita satisfação de terminar a cirurgia e ter certeza que eu tava ali inteira, né? Então, quando a gente fala de cirurgia, as nossas cirurgias, as suas cirurgias, são cirurgias muito seguras hoje em dia, né?
Então, em risco cirúrgico, são cirurgias que o risco são baixíssimos, né? Então, às vezes eu associo, é mais seguro fazer uma cirurgia dessa do que andar de carro até a praia. E a gente vai direto né, para a praia para se divertir. Então, é claro que elas são muito seguras, mas também elas têm que ser levadas a sério. Então, no dia que eu vou ter uma cirurgia no dia seguinte, é o meu marido que cuida das crianças, se elas acordarem, porque eu preciso estar descansada, né? A gente conversa muito sobre isso, sobre se preparar para estar ali naquela cirurgia inteiramente, né? Então, isso tudo me satisfaz muito. Então, chegar no fim da cirurgia e falar, nossa, que gostoso, eu dei o meu melhor aqui e essa criança vai respirar melhor, ou essa pessoa não vai mais, vai conseguir jogar o futebol que queria. Então é muito gostoso, mas é tão delícia chegar e as crianças estarem sorrindo e saírem correndo no corredor e vir abraçar. E é super possível e faz muito sentido. E se eu puder incentivar mais mulheres a terem essa dupla jornada, eu sou apaixonada por uma dupla jornada, acho que vale muito a pena. Que bacana, eu acho que nós como médicos, né, e essa sua mensagem ela é encantadora, porque eu tenho uma frase que eu sempre digo assim, eu sou cirurgião plástico, antes de ser cirurgião plástico eu sou cirurgião geral, antes de ser cirurgião geral eu sou um médico, mas antes de ser médico eu sou apenas um ser humano querendo auxiliar um outro ser humano. Eu sou um ser humano tendo instrumentos de melhorar a vida daquele outro ser humano. Então, eu acho que tudo isso se reduz a basicamente isso, né? Em conversas fora da profissão, você sempre tem uma frase, uma frase sempre agregadora em qualquer situação, você sempre tem uma preocupação com as outras pessoas, uma empatia. Então, nós estamos finalizando o nosso bate-papo. Deixa uma mensagem para os nossos ouvintes, os nossos espectadores. Que mensagem você diria, ou para quem está começando na área médica, ou pensando em ir para o lado do otorrino, ou mesmo para as pessoas que nos acompanham em geral? Qual que é a sua mensagem final aí sobre essa nossa conversa? Eu queria agradecer muito, acho que foi um bate-papo bem gostoso. Eu estou super à vontade de estar aqui, é sempre gostoso trocar, eu sempre aprendo muito e estou muito feliz de estar aqui. Acho a medicina uma área deliciosa, acho que tem tantas outras áreas que também tem tanta dedicação quanto a gente tem, então, no que for, qual área for, tem que se dedicar, não tem muito jeito, mas na medicina também. Sobre eu atuando, né, como médica, eu adoro, eu gosto muito do meu dia a dia. Eu vi um trabalho científico, alguma coisa assim, que eu não lembro a porcentagem ao certo, mas que mais de 80% das pessoas são infelizes no que elas fazem. E eu falei, nossa, mas como eu sou privilegiada, então. Porque eu me sinto todo dia muito feliz e acho encantador o otorrino. Se alguém está na medicina ainda e não definiu a área, só me mandar mensagem, vamos lá para o consultório acompanhar a cirurgia, que eu adoro ter gente junto. Para as mulheres, façam o que vocês amam e mesmo assim estejam muito presentes com a família. E para as pessoas em geral, eu acho que sim, o médico ele está a serviço de vocês, né? Então, para as pessoas, a gente está aqui para ajudar na tomada de decisão, para a gente evitar os problemas da saúde. Acho que esse é o nosso papel maior. E eu sinto como uma pessoa que presta um serviço. Então, acho que a gente está a serviço mesmo das pessoas e da população para pensar junto e para tomar as melhores decisões para promoção à saúde, para estar com a saúde cada vez melhor e ter uma parceria com você que a gente... Às vezes as pessoas pensam na estética só como estética, mas eu acho a estética tão parte da saúde, porque a saúde mental, você está satisfeito, mas junto com a estética vem uma questão funcional. Então, algum movimento que você de repente não tinha e você ganha. No caso de mexer no nariz,
tem técnicas estéticas que fazem respirar melhor, né? Então, eu sou apaixonada pela questão da saúde e estamos junto. Acho que o médico é um parceiro do paciente, estamos junto e vamos juntos pensando num melhor caminho e à disposição, e servindo. Obrigado, G. Obrigado, doutora Jerusa Foschini, otorrino, participando aqui dessa nossa série DR com Doutor, Saúde e Estética, do nosso canal É Coisa Séria. Muito obrigado pela sua participação, a gente ficou muito feliz e um beijo grande. Obrigada a você. Obrigado.